meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou a professora de Ciências do 7º ano e na aula de hoje nós vamos continuar falando de vertebrados, só que nós vamos falar de um grupo bem especial de animais vertebrados que são os peixes. Então pega seu caderno, pega sua caneta, o seu lápis, sua borracha para copiar, tá? As partes mais importantes dessa aula, tá bom? Então vamos lá para a aula. Perfeito, gente. E quando falamos de peixe, já imaginamos o quê? Aquele animalzinho que fica lá no ambiente aquático, não é isso? Então, os peixes, pessoal, eles são realmente animais aquáticos. Alguns deles vão viver em ambiente marinho, né, no mar, no ambiente de água salgada, e outros vão viver no ambiente de água doce, rios, lagos, lagoas e assim por diante, tá bom? Perfeito, gente. Então, quando a gente come um peixe, né, as pessoas que comem peixes, geralmente elas sentem, tá, umas espinhas, né? Quando você come peixe, se você aí que está assistindo essa aula come peixe, você provavelmente já se deparou aí com a espinha do peixe. E a espinha do peixe, gente, nada mais é que o esqueleto do peixe, tá bom? Então, o peixe é um animal vertebrado, ele tem um endoesqueleto, um esqueleto interno, tá? Que permite aí a sustentação, a locomoção e várias outras funções nesses animais, tá bom? Então, todas essas partes aqui que compõem esse animal, deixa eu só pegar aqui uma canetinha para vocês observarem, faz parte aí do esqueleto desse peixe, do endoesqueleto, tá bom? Além disso, os peixes, eles são animais vertebrados, né? Então, para ser animal vertebrado, o animal precisa ter o quê? Isso mesmo, quem falou coluna vertebral acertou. Então, esses animais, eles possuem a coluna vertebral, que é também chamado de espinha dorsal. Dorsal porque fica no dorso desses animais, aqui ó, nas costas, tá bom? Então, é por isso que também é chamado de espinha dorsal, tá? Então, os peixes, eles possuem esqueleto, um endoesqueleto, e eles também têm coluna vertebral, porque eles são vertebrados, tá bom? A maioria dos peixes, além dessas características de possuir endoesqueleto e coluna vertebral, vai apresentar também escamas, tá? E a função dessas escamas no corpo desses animais é de proteção da pele, tá? Essas escamas vai proteger a pele desses animais que vivem naquele ambiente aquático. Então, eles precisam ter uma estrutura de proteção mais forte e essas escamas protegem a pele desses animais, tá bom? E a estrutura corporal deles em si. Então, a função das escamas é de proteção da pele, tá bom? Perfeito, gente. Além disso, né, os peixes, eles são animais vertebrados que se locomovem, eles se movimentam. E aí essa locomoção, essa movimentação é permitida aí a partir de músculos que tem nesses animais, tá bom? Então, esses músculos desses animais vai permitir essa movimentação. Além dos músculos, os peixes, eles possuem estruturas especiais chamadas de nadadeiras, tá? As nadadeiras, elas vão ajudar a controlar a direção do movimento. Então, se o peixe quer vir para uma direção, ele usa a nadadeira para aquela direção. Ou para outra direção, usa a nadadeira para aquela direção, tá bom? Então, a nadadeira ou as nadadeiras dos peixes vai funcionar da seguinte forma, tá bom? Como uma orientação no espaço lá aquático que eles vivem. E aí, a localização dessas nadadeiras e também a quantidade vai variar de espécie para espécie. Mas, em geral, os peixes, eles possuem aí uma nadadeira que é peitoral, tá? Uma nadadeira peitoral que está localizada aqui nessa localização, tá bom? Vai ter uma nadadeira que é pélvica, tá? Na posição torácica. Uma nadadeira anal, tá? Uma nadadeira caudal e a nadadeira dorsal ou nadadeiras dorsais, tá bom? Mas como eu falei para vocês, não é uma regra, não necessariamente todos
os peixes vão apresentar nadadeiras nessas posições aqui. Vai variar de espécie para espécie, tá bom? Beleza. E aí tem uma pergunta clássica, né? Que é o seguinte, Chia, se os peixes vivem dentro da água, como é que eles respiram? Boa pergunta. Será que os peixes respiram? E a resposta é sim, tá? Os peixes respiram. Eles utilizam, inclusive, o gás oxigênio, tá bom? O gás que nós utilizamos também para respirar, tá? Os peixes também utilizam esse gás. Só que eles utilizam, não é o gás que está disperso na atmosfera, tá bom? Eles utilizam o gás oxigênio que está dissolvido na água. Então, lá na água, no ambiente aquático, vai ter oxigênio dissolvido, tá bom? Da mesma forma como a gente não consegue enxergar o oxigênio que está no nosso ambiente do ar atmosférico, né? Porque são moléculas muito pequenas, também, obviamente, não vamos conseguir enxergar o oxigênio que está lá dissolvido na água. Mas ele está dissolvido na água. E os peixes, eles acabam conseguindo captar esse oxigênio e realiza aí as trocas gasosas no processo de respiração. E eles utilizam estruturas muito especiais chamadas de brânquias, tá? Então os peixes eles vão respirar por brânquias. Como que isso acontece? Então prestem bastante atenção aqui nessa imagem. Olha só. O peixe está lá naquele ambiente aquático e aí ele acaba, ó, a água acaba entrando na boca dele, tá bom? Então a água rica em oxigênio que está dissolvido, entra na boca desses animais, passa pelas brânquias, que são essas estruturas aqui, ó, cheia, parece que tá cheia assim de uns cílios, né? Então, essas estruturas aqui são as brânquias, tá? Então, a água entra pela boca, passa pelas brânquias, e aí, né, nas brânquias, acaba ocorrendo aí essa troca de gases. Entra o oxigênio, né, na corrente sanguínea desses animais e sai o gás carbônico, tá bom? Lá nos vasos sanguíneos dele. Beleza. E aí a água, ela sai por uma abertura que existe no peixe, chamado de opérculo, tá bom, pessoal? Então é dessa forma que acontece. É por isso que eu não sei se vocês já observaram algum peixe em um aquário, ou enfim. O peixe no aquário, ele geralmente fica com a boca abrindo direto, né? A boca dele fica abrindo direto. Então, aquele movimento de abertura da boca é esse processo aqui de respiração que está acontecendo lá naquele peixinho, tá bom? A água está entrando na boca dele, passando pelas brânquias, saindo pelo opérculo, tá bom? Aqui eu trouxe uma imagem, como que funciona? Novamente, ó, a água entra pela boca, passa pelas brânquias, lá nas brânquias vão ter vasos, onde vai ocorrer essa troca gasosa, tá? Vai ficar o oxigênio, que estava dissolvido na água, e vai sair os gases, né? Que aquele peixe não quer mais, como o dióxido de carbono, tá bom? O CO2. E aí ocorre essa troca de gases nesse ambiente. E a água, carregando esses gases que o peixe não quer mais, acaba saindo por uma abertura lateral chamada de opérculo. Olha só, o opérculo é aquela abertura que tem no peixe, geralmente perto da cabeça do peixe, tem uma abertura. Então essa abertura aqui, ó, é chamada de opérculo, tá bom? E aqui dentro, ó, vocês podem ver essa parte aqui de dentro do opérculo são as brânquias, tá bom? Então, o tipo de respiração dos peixes é uma respiração branquial, ocorre por brânquias, tá bom? Beleza, e como que acontece a reprodução dos peixes? Bom, os peixes, em geral, eles vão se reproduzir por ovos, tá? E aí existe uma diferenciação, porque existem peixes que vão pôr os ovinhos, e aí esses ovinhos vão eclodir, né? E vai acabar saindo um indivíduo que ele é chamado de alevino, porque esse indivíduo ele já tem a estrutura corporal de um indivíduo adulto, tá bom? Então, esse pequeno peixinho que já sai aqui desse ovo tem o desenvolvimento chamado de desenvolvimento direto,
tá bom? Ele não precisa passar por fase de desenvolvimento, tá? O ovo é depositado lá e quando sai o peixinho, ele já sai no formato de um indivíduo adulto, tá bom? Então, esse tipo de peixinho aí de desenvolvimento, chamado de alevino, é um desenvolvimento direto, tá bom? Porém, os peixes, eles podem ter um desenvolvimento indireto. E aí a gente chama essa fase de fase larval ou a larvinha do peixe, tá bom? Onde os peixes vão se reproduzir, né? E aí vai acabar saindo uma larvinha, que é um estágio jovem de desenvolvimento, tá? Então, essa larva, ó, você pode perceber que ela é muito diferente do indivíduo adulto. Então, ela vai passar por um processo de crescimento, de desenvolvimento. Ela vai passar por um processo que vai alterar o aspecto corporal daquele peixe, tá bom? Então, toda essa alteração, todo esse desenvolvimento é chamado de metamorfose, tá bom? Então, é uma larvinha que vai se desenvolver até se transformar em um indivíduo adulto. Por isso que essa fase larval é uma fase de desenvolvimento indireto, não é direto, tá bom? Beleza, pessoal? Existem espécies de peixes que os ovos eles são mantidos no interior do organismo materno, tá? Até o nascimento dos filhotes. Então, os ovos eles são mantidos dentro do corpo da mãe e só depois de todo o desenvolvimento é que vão nascer os filhotes, tá bom? Então, não ocorre, esse desenvolvimento não ocorre no ambiente externo, e sim no ambiente interno. Essa espécie de peixe, o jacundá, é uma espécie que o desenvolvimento dos filhotes ocorre dentro de ovos que estão dentro do corpo materno, tá bom? E além disso, existem poucas espécies que o embrião ele vai se desenvolver dentro do corpo materno, vai ser nutrido por substâncias que existem dentro do corpo materno, não vai haver aí o desenvolvimento de ovos, tá bom? Ele não vai nascer aí em geral por ovos, tá bom? Então ele nasce já na forma de um indivíduozinho adulto dentro do corpo da mãe, tá bom? Mas são poucas espécies de peixe. E aí eu trouxe um exemplo, que é esse tipinho de peixe aqui, que é chamado de barrigudinho, tá? Esse desenvolvimento dos peixinhos nessa espécie aqui ocorre dessa forma, dentro do corpo materno, tá bom? Sem a presença dos ovos, tá? Beleza. E aí existem diferentes tipos de peixes. Em geral, eles são classificados de 3 formas, tá? Existem os peixes sem mandíbulas, chamado de agnatas, e aí nós temos representantes para esse grupo de peixes, que são as lampreias, que são esse indivíduo aqui, ó, tá? Esse tipo de peixe aqui é um peixe sem mandíbula, por isso que é chamado de agnata. A é um prefixo de negação também, que significa sem mandíbula, tá bom? Além disso, nós temos os peixes cartilaginosos, com representantes como os tubarões e as raias ou arraias, como quiserem chamar. E também nós temos os peixes ósseos, tá bom? Que a maioria dos peixes vão ser ósseos, tá certo? Então, provavelmente, todos os peixes que vocês conhecem, exceto tubarão, raia e lampreia, obviamente, vão ser ósseos, tá bom? Vamos ver as características de cada um desses tipos. Bom, os peixes sem mandíbulas, também chamado de agnatas sem mandíbula, tá bom? Vão possuir características ancestrais. Então, esses peixes aqui, ó, têm características de peixes ancestrais, tá bom? De muito tempo atrás. Vão possuir a pele lisa, tá? Sem escamas e não apresentam mandíbulas. Por isso que são chamados de agnatas. E possuem uma única nadadeira que é próxima à cauda, tá? Então, eles só têm uma única nadadeira, esses peixes. E aí existem 2 representantes para esse grupo de peixes, os agnatas, que são os peixes sem mandíbulas. As lampreias, tá? Como vocês podem observar nessa imagem aqui. Aqui é um exemplo de uma lampreia, tá bom? Olha só como que é a boca da lampreia. Não tem mandíbula,
tá? Não tem aquela estrutura de abre e fecha da boca. A boca dela é dessa forma aqui, por isso que ela é chamada de agnata, sem mandíbula. Além das lampreias, tem aí as feiticeiras, que são esses peixes aqui que vocês estão vendo, tá bom? Perfeito. Além dos peixes sem mandíbulas, nós temos aí os peixes cartilaginosos, que, como o próprio nome já diz, o esqueleto desses peixes não é constituído por ossos, e sim por cartilagens, tá bom? Então, toda a estrutura lá do endoesqueleto desses animais é constituído por cartilagem, tá bom? E aí nós temos os representantes, que são os tubarões e as raias, ou arraias, tá bom? E aí eu trouxe o exemplo aqui de um tubarão e as raias, tá certo? Vamos ver como funciona a anatomia de um peixe cartilaginoso, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, um tubarão, tá bom? Então, ó, como vocês podem observar, a anatomia desse animal é bastante completa. Tem um sistema digestório completo, tá? Tem um sistema circulatório, temos o coração, tá certo? Então, tem órgãos no corpo desses animais, tá certo? Além disso, nós temos aqui, ó, nadadeira pélvica, tem nadadeira caudal, nadadeiras dorsais, tá? Nadadeira peitoral e assim por diante. Então, essa é a anatomia em geral do corpo desses animais, tá bom? Dos peixes cartilaginosos, nesse exemplo, o tubarão, tá bom? E aí, quando as pessoas pensam em tubarão, né, já ficam apavoradas, pensando naqueles animais maldosos que matam as pessoas, né, que os filmes trazem como sendo os vilões, mas eles nem são os vilões, tá? Existem ataques por tubarões? Existem, né? A gente vê, às vezes, na TV, falando notícias, etc. Mas alguns desses animais, eles são territorialistas, tá? Eles defendem o ambiente deles. Então, se ele vê uma espécie invadindo, é óbvio que ele vai atacar, tá bom? Então, geralmente, se esses animais atacam, é porque alguém invadiu o espaço deles, tá? Mas, em geral, eles nem atacam, porque os humanos, né, nem fazem parte do cardápio desses animais, tá bom? Além das espécies territorialistas, né, que os ataques acontecem devido a isso, esses animais, eles conseguem sentir vibrações a longas distâncias. Então, se ele consegue sentir uma movimentação na água, geralmente ele associa isso às presas, tá bom? Então, as vibrações dos banhistas lá naquele ambiente aquático pode se assemelhar às presas e aí acaba havendo essa confusão e esse ataque, que na realidade é um acidente, mas porque alguém foi lá e invadiu o ambiente desses animaizinhos, tá bom? Além disso, acontece ataques porque geralmente esses animais, os tubarões, eles confundem a prancha dos surfistas como se fosse os cascos de tartaruga. E a tartaruga é do tipo alimentar desses animais, faz parte do cardápio deles, tá? Então ele acaba confundindo, tá? E aí é por isso que acaba ocorrendo esse ataque. Mas por quê? Porque o surfista foi lá e também invadiu o ambiente desses animaizinhos, tá bom? Em geral, eles são tranquilos e não invadem o espaço dos humanos, somos nós que vamos lá e invadimos o espaço dele. Então, eles não são os vilões da história, tá bom? Eles são bonzinhos. Beleza, e uma curiosidade sobre o tubarão-baleia, ele é o maior tubarão de todos, tá bom? Como vocês podem ver, ele tem essa característica aqui tão fofinha, tá? Ele é preto, com pintinhas brancas, tá bom? E ele pode chegar a 15 metros de comprimento, então é muito grande. E esses animaizinhos são totalmente inofensivos, eles se alimentam de algas, plâncton e crio, tá bom? Crio são pequenos animaizinhos, pequenos crustáceozinhos bem pequenininhos, tá bom? Então são bem lindos os tubarões-baleias. Beleza, falamos de peixes sem mandíbulas, né, os agnatos, falamos de peixes cartilaginosos, agora vamos falar dos peixes ósseos, que como o próprio nome já diz, tem um esqueleto aí constituído de ossos, tá bom? Então, a maioria dos peixes existentes são peixes ósseos, que têm um esqueleto constituído por ossos, tá bom? Existem aproximadamente aí 26 mil espécies de peixes ósseos, tá? Então, é muito peixe. Então, a maioria dos peixes
são peixes ósseos, que têm um esqueleto constituído de osso. Então, os exemplos aí comuns, né, que as pessoas até consomem, fazem parte do cardápio: pirarucu, tambaqui, tucunaré e assim por diante. Além disso, os peixezinhos de aquário, né, que geralmente são utilizados em aquário, também são exemplos de peixes ósseos. O Nemo, tá bom? Que é o peixe palhaço, também é um exemplo de peixe ósseo. A Dory também. E o nome desse peixe aqui, ele é um peixe ornamental também, peixe de aquário, que o nome dele é gupi. É bem fofinho ele. Ele também é um exemplo de peixe ósseo, tá bom? E como que é a anatomia de um peixe ósseo, pessoal? Então, é basicamente dessa forma, tá? Tem o endoesqueleto, tá bom? O esqueleto interno possui as vértebras, né? Aquela coluna dorsal que eles possuem. Eles têm os órgãos, tá bom? Do sistema circulatório, sistema respiratório, que acontece pelas brânquias, tá bom? Eles têm sistema digestório, tá? E além disso, esses peixes, eles têm uma estrutura muito especial chamada de bexiga natatória. Deixa eu até marcar aquela para vocês verem. Ó, bexiga natatória. É essa bexiga aqui. Marcar de amarelo aí para vocês observarem. Essa bexiga natatória, pessoal, os peixes conseguem inflar e desinflar ela literalmente, tá? Eles enchem ela de gás e aí depois esvaziam ela de gás, né? Isso permite a flutuação desses animais no ambiente aquático, tá bom? Então, por exemplo, se o peixe quer flutuar, ele acaba enchendo essa bexiga natatória de gás. Se ele quer não flutuar, ele quer descer, né, lá para o assoalho, ele acaba esvaziando, tá bom? Então, a movimentação do peixe de localização de flutua ou não flutua é exatamente permitida pela bexiga natatória, que é esse órgão muito especial nesses animais, tá bom? Beleza, gente? E aí, para exercitarmos tudo que aprendemos sobre peixes na aula de hoje, eu trouxe umas questõezinhas aí para vocês fazerem, tá bom? E a primeira questão fala o seguinte: os peixes constituem um grupo numeroso de vertebrados que ocupam os ambientes aquáticos do planeta. Sobre esses organismos, marque a alternativa correta. Vocês vão ler a alternativa e vão marcar aí, escrever no caderno de vocês qual que vocês acham que é correta sobre os peixes, tá bom? E aí eu vou dar 40 segundos para vocês responderem, tá bom? E aí nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal. Então, voltamos. E aí, vocês marcaram o quê? Qual que vocês acham que é correta sobre os peixes? Bom, vamos lá ver se vocês acertaram. Letra A. Os peixes possuem sistema digestório incompleto? Não, né? Eu mostrei o sistema digestório dos peixes. Deixa eu até voltar aqui. Olha só. Os peixes, eles possuem um sistema digestório completo. Começa aqui na boca, tá? Tem todos os órgãos bonitinhos, estômago, fígado, etc. E termina aqui no ânus, tá bom? Então, é um sistema digestório completo e não incompleto. Então, letra A está errada.
Os peixes podem ser classificados em agnatos, cartilaginosos e ósseos. Sim, né? Eles são classificados dessa forma. Em agnatos, ou sem mandíbulas, com representantes as lampreias e as feiticeiras, os cartilaginosos, que são os tubarões e as raias, e os ósseos, todos os demais peixes, tá bom? Então, por enquanto, a correta aí é a letra B. Vamos ver as outras. Letra C. Os peixes não possuem escamas? Não, mentira, né? Existem peixes que não vão possuir escamas, mas, em geral, eles possuem escamas, tá bom? A respiração dos peixes é do tipo pulmonar? Também não, né? Nós vimos que a respiração dos peixes acontece pelas brânquias, tipo de respiração chamado de respiração branquial, tá bom? Perfeito. Então, a alternativa correta, letra B de bola, tá? Passar para a próxima. Segunda questão, bem simples. Os peixes respiram? E aí, vocês acham que sim ou que não? Vou dar 30 segundos, essa é fácil, hein? Para vocês tentarem responder ela aí, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal. Então, vamos lá para a resposta. Então, os peixes respiram? E aí, vocês acham que sim ou que não? Obviamente, eles respiram, né? Então, a gente já exclui aqui a alternativa A, que diz que eles não respiram, e a alternativa C, que também diz que eles não respiram. Então, eles respiram sim, tá? Só eles utilizam pulmão nessa respiração? Não, né? Eles utilizam brânquias, tá? Então, eles possuem a respiração branquial, tá bom? Então, a alternativa correta, letra D. Essas aqui eu vou deixar pra gente responder depois, tá bom? Beleza, vou deixar com vocês aqui um trecho da música do Emicida que eu gosto muito, que fala o seguinte: você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se isso não fizer você correr, nada vai. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço, um beijo e até a próxima aula.